propósito da sessão do descarrego na sexta-feira? É o momento de agir a fé contra as armas espirituais do mal, que é o momento que a gente vem lutar, né? Porque guerra todos nós temos, enfrentamos, né? Batalhas, e é o momento da gente usar nossa fé contra o mal. Para mim é muito importante, né? Porque ela trabalha em todas as áreas da vida, né? Tanto financeiro, né? Contra a inveja, né? Contra, né? O mal que está trabalhando ali na família. Então, é muito importante, né? Para mim. Esse dia é reverenciado por várias religiões e muitas pessoas realizam rituais a fim de receber algo em troca ou até mesmo de destruir a vida de alguém. Mas o que elas não percebem é que uma porta se abre para o mal agir na própria vida de quem realizou essa prática. Quando a pessoa faz um ritual, 50% vai para a vítima do ritual e 50% volta para ela. A escolha da sessão do descarrego na sexta-feira é proposital, justamente para combater esses espíritos atrasados, responsáveis por acabar com famílias, colocar doenças, vícios e muitos outros males. Eu era uma pessoa com muita crise de ansiedade, não conseguia dormir, só dormia à base de medicamentos, vivia à base de remédios também para conseguir respirar à noite. E tudo isso eu consegui conquistar usando a minha fé na corrente do descarrego. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei muito perturbada, né? Eu cheguei com problemas, né? Visões, vendo outras coisas, espíritos, né? Cheguei com depressão, ansiedade, né? Com problema em todas as áreas da minha vida, principalmente sentimental, né? Eu fazia uso de drogas, fazia uso de bebida alcoólica, né? Prostituição do corpo. Então eu vivia um mundo lá fora, né? Só que nada daquilo preenchia na minha vida, né? Eu participei das 7 semanas de sexta-feira, né? Fiz a corrente de libertação. E aquilo ali foi me libertando, né? Eu durmo tranquilamente, durmo até demais. Não tenho mais problema com ansiedade. A minha vida financeira destrancou, né? E depois que eu entendi o valor da alma, depois que eu entendi o valor que cada uma delas tem, esse é o meu propósito maior, fazer para elas o que Deus fez por mim. Um conselho que eu dou para as pessoas: não ter medo, abrir o coração. Toda vez que eu venho para a reunião, eu peço para Deus, se tiver um mal, se alguém está fazendo mal, se tiver alguma inveja, eu abro o meu coração, corpo, alma e espírito para o Senhor, porque senão Ele não consegue trabalhar. E se ela tiver medo, e se ela não conseguir deixar Deus entrar, não vai agir, não vai mudar. Então, é muito importante a oração para mim, é libertadora, porque eu recebi forças para lutar contra o mal, né? Agora que você conhece um pouco da sessão do descarrego, enfrente o preconceito, as dificuldades e dê uma chance para você alcançar a solução do seu problema. Sexta-feira, às 7 horas, às 10 horas, ao meio-dia, às 15 horas e às 19 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. A entrada, a creche e o estacionamento são gratuitos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família poderosamente. É um prazer chegar até você através dessa programação. Estamos aqui, podemos e queremos te ajudar. Você que está aí sofrendo problemas de saúde, problemas na vida sentimental, problemas familiares, você que tem enfrentado problemas financeiros, doenças que para a medicina não tem cura, enfim, você que está cansado, sobrecarregado e quer pôr um fim nesse sofrimento, nós estamos aqui para te ajudar. Vamos falar no decorrer desta programação a respeito dessa sessão do descarrego, o dia que você trava uma batalha no campo espiritual para vencer o mal que está por trás dos problemas e assim ficar livre de todos os problemas, de todo o sofrimento que tem impedido você ter paz, que tem impedido você talvez até de dormir à noite, de conseguir pegar no sono. Enfim, daqui a pouquinho também uma oração especial por você e pela sua família. Quero deixar à sua disposição o nosso SOS espiritual, caso você queira ligar para desabafar, para tirar uma dúvida, para deixar o seu nome, o nome da sua família para a oração. Estão aí os contatos da nossa central de atendimento. Você pode agora falar com um dos pastores que estão de plantão para lhe atender, lhe ajudar. Nós vamos acompanhar agora um momento de libertação. Quero que você acompanhe esse momento para que você entenda
Quem é o responsável pelo sofrimento? Quem é o responsável por não deixar uma pessoa ser feliz? Acompanhe. O que mora dentro dela, o outro que controla, o que toma o controle dela e que faz ela ser quem ela não quer. Quando ela partiu para cima daquele rapaz com faca para matar, não foi ela. Eu quero aqui quem foi. Eu quero aqui o que xinga, o que briga, o que odeia, o que faz ela ser quem ela não quer ser. Vem aqui. Para o corpo dela. Tem quanto tempo que você mora aí? 8 anos. E desde que você entrou nela, como é que tá a vida dela? Como? Nas minhas mãos. Ó. Não sei se dá pra fechar aqui, ó. Tá rígido aqui, ó. Tem uma figa aqui, ó. Tem uma figa. Figa. E a mão dela tá ficando roxa. De tanto que aperta. Ó. Ó o dedo roxo. Figa e com o dedo roxo. O que não é ela, que é você que faz através do corpo dela? Maldita. Quando ela trata as pessoas com carinho, quem é? Ela, desgraçada. É ela. Quando ela trata as pessoas com ódio, quem é? Sou eu. Naquele dia que ela ia dar uma facada no coração daquele rapaz, era ela? Era ela? Era eu. Qual era seu plano para aquele dia? Matar ele e depois matar ela. Ah, então não era só para ele, não. Depois que ela desse uma facada no peito dele, o que você ia colocar na cabeça dela? Depois que ela visse aquela cena, ele ensanguentado no chão, Se mata. agonizando, buscando ar para tentar viver, o que você ia falar na cabeça dela? Mata e vai ficar com ele. Se mata. Maldito. Como que você entrou na vida dela? Desgraçado. Como é que você entrou? Comecei pelo ódio. Depois coloquei vício. E quando ela foi na internet pesquisar rituais, amarração, simpatia, o que aconteceu naquele dia? Fui eu quem tava lá. Foi eu quem falei no ouvido dela. O quê? Vai dar certo. E quando a pessoa faz, o que acontece? E aí que começa. Começa o quê? Eu começo a agir de maneira com que confunda a cabeça deles. Então você gosta dessas coisas? Eu gosto. Rituais, simpatias. Você tá rindo por quê? Você tá rindo por quê? Eu gosto.
Ódio, vícios, desejo de tirar a vida de outra pessoa. Tá vendo quem é que está por trás disso? Quem é que faz a pessoa ficar alimentando uma mágoa, um sentimento de vingança, de ódio, fazendo assim a pessoa viver presa ao passado? Talvez esse é o seu caso. Sua vida não tem progredido, a sua vida não vai para frente porque você está presa ao passado. Há uma mágoa, há um trauma, há um abuso, há uma agressão, uma traição. Só que esse sentimento dentro de você parou a sua vida, porque você está presa a esse sentimento que te prende ao passado. E isso pode levar você até uma atitude prejudicial a você e talvez até pessoas à sua volta. Sentimento de ódio, esse sentimento de vingança, que muitas vezes faz você, para poder esquecer, se entregar para os vícios, sair nas noites, você acaba se envolvendo com coisas, com pessoas que causam ainda mais problemas, mais sofrimento para a sua vida. Sabe o que você precisa? Buscar uma limpeza espiritual. E é o que realizamos sexta-feira na Universal. Nós não estamos aqui para te apresentar uma religião, uma denominação, não, mas um Deus que é o Pai das luzes. E quando Ele resplandece a luz dele, Ele dissipa as trevas. Sexta-feira acontece aqui na Universal uma batalha espiritual. Você está vendo as imagens das pessoas que têm estado conosco sexta-feira, pessoas que vêm buscar essa limpeza. Faça você o mesmo, arrancar essa carga negativa, essa energia ruim, arrancar esse peso, essa pressão, essa opressão que você tem sofrido. Aqui no Templo Maior, às 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, especialmente às 7 da noite, passando por esse caminho de fogo e poder. Está aí as imagens da nossa catedral, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Você é o nosso convidado. Temos estacionamento, escolinha bíblica, entrada, sem nenhum custo. Você só precisa chegar aqui. Querendo falar conosco, um atendimento, uma orientação, uma ajuda, pode contar conosco. Antes ou depois de cada sessão que eu citei, você pode também ter um atendimento espiritual, tá certo? Vamos acompanhar agora a história de uma pessoa que chegou sofrendo porque era vítima de um ritual. Os problemas na vida dessa pessoa também eram o mal, como você acabou de acompanhar, mas esse mal saiu, esse ritual foi desfeito, essa pessoa venceu essa batalha e o mal passou a estar debaixo dos pés dela. Acompanhe. Eu vivia em um lar que estava totalmente destruído, porque havia muitas brigas, havia o vício pelo álcool, também muita dificuldade financeira, muita miséria mesmo. A gente dependia muitas das vezes de doação de algum parente para se alimentar. E eu acabava me trancando no meu mundo, então eu não compartilhava o meu sentimento. Eu não compartilhava a minha dor e isso fazia com que eu sofresse mais. Eu não tinha como transformar aquela realidade dentro do meu lar. E isso fazia com que eu me sentisse uma pessoa muito impotente. Eu saí de casa, eu fui morar em outra cidade e eu procurei trabalhar e estudar para tentar ajudar de alguma forma um pouco a realidade, transformar de alguma forma a realidade da minha família. E eu vi que aquilo, todo aquele meu esforço, de nada adiantava, porque ainda que eu levasse alguma ajuda financeira para dentro de casa, ajudava em parte, mas as brigas, o desentendimento, a confusão, as intrigas, a inveja, tudo isso eu percebia que estava piorando a situação. E aquilo só aumentava dentro de mim a sensação de impotência, de não saber o que fazer. E na tentativa de solução, eu fui além.
Eu compartilhei com uma pessoa o que eu estava passando e ela me sugeriu que eu conhecesse uma amiga dela que servia aos encostos. Eu descobri que havia sido feito um ritual para destruir a minha família, em razão de uma pessoa que tinha inveja da minha família, tinha inveja da forma como a gente se relacionava. Então eu pude entender o porquê de uma situação tão simples gerar uma briga, uma agressão e tantos problemas estarem acontecendo dentro de casa por tanto tempo. Aí eu tomei conhecimento que havia sido feito esse ritual e me foi proposto que eu deveria fazer, que a única forma de resolver o meu problema seria eu também fazer um ritual para desfazer aquilo que tinha sido feito de mal contra a minha família. No momento que me foi proposto, eu não tive outra reação, porque eu entendi que aquele era o único caminho. E foi um grande engano. A minha situação piorou. Se antes havia um problema dentro de casa, na minha família, que me afetava, agora, para além desse problema, eu passei a ser diretamente afetada depois dessa consulta com essa pessoa que servia os encostos, porque eu passei a ouvir vozes, eu passei a ver vultos, eu não conseguia dormir à noite, então eu passei a ter muita insônia. Eu já tinha tristeza e a angústia por tudo que eu sofria, mas eu não tinha esses sintomas mais graves que fez com que a minha situação pessoal piorasse mais ainda. As poucas vezes que eu conseguia dormir à noite, por muito cansaço, eu acordava assustada, como se alguém tivesse ali no ambiente, me vendo. Eu tinha essa sensação. Eu não tinha coragem de andar dentro de casa no escuro. O escuro me atormentava, com muito medo de tudo aquilo que tinha sido dito se concretizasse. Então eu tinha urgência de resolver esse problema. Nesse mesmo período, na semana seguinte, antes de se concretizar o ritual que eu tinha sido recomendado para que eu fizesse, eu tomei a decisão de acompanhar uma amiga até a Igreja Universal. Aí tudo mudou, porque eu tomei conhecimento da verdade. Eu fui orientada por um pastor e o pastor me disse que havia o reino das trevas e o reino da luz. Esse trabalho tinha sido feito dentro desse reino das trevas e que não era acessando esse mesmo reino, essas mesmas armas, que eu iria conseguir combatê-lo. Então eu tomei conhecimento dessa verdade e essa verdade me libertou, porque eu comecei a fazer as correntes de libertação de sexta-feira e eu comecei a seguir aquilo que eu fui aprendendo através da pregação da palavra de Deus. E essa palavra me libertou, trouxe luz, de fato, para a minha vida, para o meu entendimento. E a primeira coisa que aconteceu depois que eu fui na igreja foi que eu voltei a dormir. E aquela sensação de perseguição, de terror, de tristeza, aquele desânimo, aquele choro constante, aquilo já na primeira semana eu não sentia mais. Foi uma transformação tão rápida, porque a verdade me libertou. É como está escrito, né? Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, eu fui primeiramente liberta e depois eu comecei a lutar pela minha família. Quando você entra numa guerra, nenhuma guerra é fácil, muito menos a guerra espiritual. Então, no primeiro momento, eu percebi as coisas piorarem, mas eu não desisti diante daquelas dificuldades. Não era mais eu à frente dessa luta. Eu era apenas um instrumento, era Deus que estava comigo. Foi através da minha fé que eu consegui a libertação, a transformação da minha casa, da minha família.
Hoje a nossa família é totalmente transformada, a nossa família é feliz. E eles entendem que foi Deus que nos resgatou daquela situação e que foi Ele que promoveu essa transformação dentro da nossa casa. Hoje eu sou casada e eu comprovei que essa maldição foi quebrada, porque hoje eu tenho um casamento feliz e hoje eu tenho o meu interior também transformado. No lugar das trevas, hoje há luz e hoje existe a força necessária para vencer qualquer dificuldade, porque essa força não é a força do meu braço. Essa força é a força do próprio Deus dentro de mim. E hoje a presença de Deus, ela me blinda para lutar e vencer todo o mal. Uma coisa é certa: o mal jamais deixará de se levantar. É isso mesmo. Você não ouviu errado. O mal jamais deixará de se levantar. E é exatamente por isso que tantas pessoas vivem como se estivessem sendo pisadas por problemas que não passam, que não se resolvem e que pouco a pouco vão lhes tirando as forças, até o momento em que a única saída parece ser desistir. Mas a solução não é desistir, é lutar da maneira certa, usando a fé contra todo o mal. Um meio pelo qual Deus fará você pisar, vencer cada um desses problemas. Nesta sexta-feira, a continuação da corrente do mal debaixo dos meus pés, em todas as igrejas Universal. E eu convido você para estar conosco nesta sexta-feira aqui no Templo Maior. Na oportunidade, traga uma fronha do seu travesseiro. Eu vou compartilhar com você em tela cheia esse versículo da palavra do propósito que nós estamos vivendo. Está aí. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Essa é a promessa de Deus. Provérbios 3, 24. Você quer ter um sono tranquilo, uma noite suave, você quer ter paz, então traga a fronha do seu travesseiro, traga também do seu familiar, porque nós vamos ungir e apresentar ela a Deus. Vai ser bênção para você, para a sua família, tá certo? Agora é momento de oração, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor em nome de Jesus que a Tua luz resplandeça onde quer que essa pessoa esteja e que as trevas sejam dissipadas, levando toda a dor, toda a tristeza, toda a depressão, levando todo o peso, todo o sofrimento. E que essa pessoa, meu Pai, através dessa oração, seja tocada e abençoada em nome de Jesus. Eu peço e agradeço ao Senhor. E quem crê e recebe, diga amém, diga graças a Deus. Uma oração forte de libertação vamos realizar nessa sexta-feira. Para o mal cair, os problemas caírem e estar debaixo dos seus pés. Isso representa a sua vitória sobre o mal, a sua vitória sobre os problemas. Aqui no Templo Maior, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, nós aguardamos por você, tá bom? Ficamos por aqui. Jornada feliz para você, para a sua família.